É estranho que não sejamos nós respeitadas naquilo que há de mais central no direito, nesse Estado democrático de direito que é o Brasil, que é o respeito à dignidade humana. Os refugiados, eles passaram por uma situação que os obrigou a mudar de país. Eles não mudaram porque eles quiseram, eles mudaram porque a situação deles estava em risco. O programa Justiça pela Paz em Casa tem o apoio de tribunais de justiça e do Conselho de Reitores das universidades brasileiras. No estelionato, a pessoa acredita que vai ter uma vantagem ao repassar o recurso para o criminoso naquele ambiente cibernético. Já no crime de furto mediante fraude, a pessoa não sabe que o dinheiro, por exemplo, está saindo da sua conta. Olá, boa tarde. Boa tarde. Após conflito na fronteira com a Venezuela, o governo brasileiro envia Força Nacional para a região. E o governo de Roraima pede no Supremo Tribunal Federal que seja suspensa a imigração de venezuelanos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, a ação cautelar com pedido de tutela de urgência foi protocolada pelo governo de Roraima aqui no Supremo Tribunal Federal nesta manhã. A medida é para impedir temporariamente a imigração de venezuelanos pela fronteira com Pacaraima, no norte do estado. Ela foi motivada por tumultos no acampamento dos estrangeiros no último fim de semana. Por conta deste episódio, o governo federal vai reforçar a segurança na região. Hoje já embarcaram 60 homens da Força Nacional e ao todo serão 120 militares. Ontem o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio da Alvorada com a cúpula da Segurança Pública para definir ações de combate à violência. Hoje nós conversamos com o corregedor do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. Nós temos que ver a imigração com bons olhos, porque traz riqueza cultural, riqueza laboral, uma força de trabalho nova, com conhecimentos novos. São pessoas que já chegam formadas, muitas vezes com formações que a gente não tem e que podem acrescentar e muito para a nossa sociedade. Nós precisamos deles, inclusive, para gerar riqueza para nós. Os refugiados, eles passaram por uma situação que os obrigou a mudar de país. Eles não mudaram porque eles quiseram, eles mudaram porque a situação deles estava em risco. Ou eles eram perseguidos, ou tinha uma guerra, uma situação calamitosa. Eles não pediram para mudar. Muitos não escolheram o Brasil. E se fôssemos nós? Como a gente queria ser recebido? Né? Enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, nós temos que recebê-los da maneira como que, se mudássemos de país de maneira compulsória, gostaríamos de ser recebidos. E a partir de hoje, os candidatos que se registraram para as eleições de 2018 podem fazer a descrição dos bens declarados à Justiça Eleitoral. Uma forma de ampliar a transparência e o controle social. Foi pensando nisso que o TSE criou uma solução para complementar a divulgação de informações relativas ao patrimônio já declarado pelos candidatos. O módulo de complementação de informações patrimoniais integra o sistema de gerenciamento de informações partidárias. É nessa plataforma que os partidos políticos gerenciam o que é registrado na Justiça Eleitoral. Com a ferramenta, as siglas vão poder fornecer detalhes sobre os bens declarados, o que será automaticamente exibido no Divulga Candicontas, sistema usado pelo TSE para divulgação das candidaturas e das prestações de contas dos candidatos e partidos políticos. Os tribunais regionais eleitorais vão notificar as legendas para que forneçam a descrição dos dados patrimoniais. Mulheres no poder, mulheres à frente de estatais e também cargos importantes na sociedade. Esse foi o tema do seminário Elas por Elas, sediado aqui no Supremo Tribunal Federal e promovido também pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem acompanhou esse evento foi o repórter Gabriel Ciafrei, que fala também com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. O seminário foi realizado hoje de manhã e acabou agora há pouco. A abertura foi feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ao todo, foram 2 painéis que contaram com a participação de autoridades e representantes da sociedade civil. Vamos acompanhar agora todos os detalhes na reportagem.
Na abertura do seminário, a ministra Carmen Lúcia falou sobre as mulheres nos cargos de direção de órgãos públicos. Citou o momento vivido pelo Brasil e os casos recentes de feminicídio, além da importância de ações conjuntas para que os direitos das mulheres sejam respeitados. Se somos, no caso brasileiro, maioria da população, é estranho que não sejamos nós respeitadas naquilo que há de mais central no direito, nesse Estado democrático de direito que é o Brasil, que é o respeito à dignidade humana. O direito de sermos iguais na nossa dignidade e diferentes na nossa individualidade. O evento foi dividido em 2 painéis, um deles para falar sobre a atuação da mulher no poder estatal, e contou com a participação da ministra Rosa Weber, presidente do TSE e ministra do STF, a ministra Laurita Vaz, que preside o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, a Advogada-Geral da União Grace Mendonça e a Procuradora-Geral junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado. A recém-impossada no TSE, ministra Rosa Weber, falou sobre os direitos políticos das mulheres. Ela apresentou estatísticas sobre o eleitorado feminino. A presidente do TSE também destacou a busca por novas conquistas. Façamos mulheres, ao exercer todas nós esse direito essencial da cidadania, que é o voto, a diferença para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Conquista diária e permanente de todos nós. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou os avanços nas leis em relação aos direitos e o respeito às mulheres. A República nos trouxe democracia, que enseja a participação de todo o povo, mulheres inclusive, na formação das decisões nacionais. A Declaração Universal assegurou igualdade entre os seres humanos, sem distinção de gênero, raça, credo, orientação sexual ou nacionalidade, sendo decisiva, por isso, para melhorar a condição feminina no mundo todo. O outro painel reuniu empresárias, artistas e representantes da sociedade civil. O debate foi sobre o poder da mulher na sociedade. E no próximo bloco, começa hoje mais uma edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. A gente volta já. O programa Justiça pela Paz em Casa tem o apoio de tribunais de justiça e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Já é o 4º ano da campanha Justiça pela Paz em Casa. O seminário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça 3 vezes ao ano, busca combater a violência doméstica e promover a cultura da paz. Ao todo, mais de 147 mil audiências já foram realizadas. Foram mais de 126 mil sentenças, 995 sessões de júri e quase 65 mil medidas protetivas concedidas em todo o país nesses 4 anos. São 3 campanhas por ano. Em março, em razão do Dia Internacional da Mulher, em agosto, pela comemoração da Lei Maria da Penha e em novembro, por conta do Dia Internacional de Não Violência à Mulher, estabelecido pela ONU. O programa Justiça pela Paz em Casa tem o apoio de tribunais de justiça e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Entre as ações, a oferta de estágio a estudantes nos juizados de violência doméstica e familiar. Tudo para dar mais celeridade aos processos relacionados à violência de gênero. No ano passado, os números de atendimentos realizados no programa Justiça pela Paz em Casa passaram a ser publicados. Também em 2017, a campanha foi incorporada à Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário do CNJ. Ela define outras diretrizes e ações, como a criação e estruturação da justiça para atender casos de violência de gênero em todo o país. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça está a juíza Fabriciane Zapata, que é do TJDFT. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Agora, além das ações penais, né, relativas a essa questão da violência de gênero, quais as outras atividades são promovidas pelo tribunal nessa semana, doutora? Bom, nessa semana nós realizamos muitas atividades.
Por exemplo, agora à tarde nós vamos fazer a abertura da Semana Justiça pela Paz em Casa, lá na sede do Tribunal de Justiça, com uma socióloga falando sobre o feminicídio, em especial o feminicídio das mulheres negras, a violência contra a mulher negra. São realizadas ações em canteiros de obras, são realizadas capacitações. A nossa equipe do Núcleo Judiciário da Mulher está em vários locais e também vamos realizar o início de 2 cursos de formação na Polícia Militar e também alguns cursos dentro do próprio tribunal. A gente vê que pelos números a campanha é muito efetiva, ela de fato funciona. Números sempre ajudam a reforçar se de fato foi ou não efetiva. A gente viu ali 64 mil medidas protetivas. É um número alto. É ruim pensar que é alto porque acaba tendo que colaborar de alguma forma para dar uma medida protetiva, mas mostra que está sendo atuante a justiça nesse caso específico. Né? 147 mil audiências, né, ao longo desse período. Sim, e nós acreditamos que esse número alto de medidas protetivas ele não é ruim. Apenas nós estamos tirando da invisibilidade aquela violência que durante tanto tempo as mulheres sofreram. Agora, realmente esse cenário é muito difícil, né, da gente alterar isso, porque há uma questão cultural também, né? Agora, quais são as principais barreiras e os gargalos, digamos assim, para a gente enfrentar, não só do ponto de vista do judiciário, mas a sociedade em geral? Bom, eu penso que o principal está na educação. Não apenas a educação, o estudo, ir à escola, mas a educação no sentido de ensinar a meninos e meninas, o quanto antes, que mulheres são iguais a homens. O feminismo não quer colocar mulheres acima dos homens. O feminismo quer apenas que tenhamos direitos iguais. Então, enquanto nós tivermos meninos e meninas sendo educados com estereótipos de gênero, percebendo a menina como alguém inferior a um menino, enquanto nós tivermos uma divisão desigual de tarefas, enquanto nós tivermos esse tipo de criação, nós ainda conviveremos com a violência contra a mulher, porque tudo passa por essa dominação do homem e uma subjugação da mulher na sociedade. Já passou da hora disso acabar, né, doutora? E falando nessa questão da Semana da Justiça, vários órgãos trabalham juntos também. Como que funciona essa cooperação, essa colaboração de vários órgãos em busca de algo específico? Bom, e isso não acontece apenas na semana. As parcerias são construídas ao longo de anos, né? Aqui no Distrito Federal temos a felicidade de contar com ótimos parceiros. E é importantíssimo isso, porque a mulher vítima de violência doméstica, ela não precisa apenas de um processo criminal, ela não precisa apenas da condenação do ofensor. Ela precisa de assistência psicológica, assistência jurídica, ela precisa de políticas públicas, ela precisa que exista comida na mesa, ela precisa de políticas assistenciais, ela precisa de creche para que os filhos dela possam ficar em algum lugar com cuidado enquanto ela vai trabalhar. Ela precisa de programas que incentivem a autonomia econômica. Então, trabalhando todos juntos, nós tentamos fornecer a essas mulheres condições para que elas rompam o ciclo de violência. Agora temos vários desafios, é claro, e a senhora já está à frente dessa atuação no TJDF há 4 anos, né? A gente está evoluindo devagarzinho, aos poucos? Acredito que sim. Sou bastante otimista, entusiasmada. Temos pessoas maravilhosas trabalhando nesse enfrentamento à violência contra a mulher e, em especial, quando foi instituída a política nacional, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, né, recentemente aqui pelo Supremo, pela palavra da ministra Carmen Lúcia, isso ganhou mais fôlego. Já existia toda uma determinação na Lei Maria da Penha, mas quando isso foi institucionalizado como um programa, nós ganhamos mais força, em especial as coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica. Precisamos de orçamento, precisamos de pessoas, de servidores, mas com o pouco que temos, já estamos conseguindo fazer muito graças ao empenho das pessoas que trabalham nessa área. Que coisa boa. Qual a expectativa para o resultado dessa semana de trabalhos? Bom, essa semana esperamos conscientizar as pessoas, esperamos dar visibilidade ao tema. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, como nós tivemos muitos casos recentes de feminicídio, nós gostaríamos de levar a mensagem da denúncia, denuncie o caso. A violência não cessa por si só. Um ofensor não decide que um dia ele não vai mais ofender a sua mulher, a sua ex-mulher, a sua ex-companheira, ex-namorada. E de todos esses casos recentes que nós tivemos aqui de feminicídio no DF,
eles não tinham medidas protetivas em vigor. A mulher acredita que se ela denunciar, a ameaça que ele faz contra ela vai se concretizar e ele vai matá-la. E pelo contrário, quando você denuncia, a gente consegue acionar nossos parceiros, todo o equipamento, o sistema de segurança, e com isso nós conseguimos dar uma proteção muito mais efetiva para essa mulher. Então, esperamos que nessa semana nós consigamos levar mais mulheres a denunciarem as situações de violência e também que homens se percebam nessa situação, que busquem ajuda, que busquem auxílio. Há vários grupos reflexivos de homens autores de violência e que é importante nós levarmos essa mensagem. Vamos lembrar agora que é o Disque 100, né? Para denúncia? Disque é isso, 180. Doutora? 180. Em todo o Brasil, 180, Disque né? 180. Ok, agora para finalizar, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, são legislações que contribuem para essa mudança de cenário, para que a gente avance. Uhum. A Lei Maria da Penha, ela foi essencial. O Estado brasileiro foi condenado pela Organização dos Estados Americanos para que publicasse uma lei nesse sentido. E para o feminicídio, com certeza, mostrando o que é o fenômeno que acontece com as mulheres. Ok, Fabriciane Zapata, obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, doutora. Superior Tribunal de Justiça determina que equipamento de monitoração instalado em um veículo apreendido por falta de pagamento deve ser devolvido ao dono. O caso envolvia um caminhão avaliado em R$120 mil que havia sido financiado. Mas a partir da 24ª parcela, o comprador deixou de pagar as prestações. E o banco entrou com a ação de busca e apreensão do veículo, dado como garantia do financiamento. Na justiça, o devedor conseguiu autorização para retirar do caminhão o equipamento de rastreamento que havia instalado. Mas o banco alegou que o aparelho não poderia ser retirado, porque, de acordo com o Código Civil, o bem acessório segue o principal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o argumento. O devedor recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que o contrato de financiamento do caminhão não faz referência ao equipamento, o que leva a crer que o devedor foi o responsável por sua instalação. O relator explicou ainda que o aparelho de rastreamento, nesse caso, deve ser qualificado como pertença, pois é independente e não compõe o principal. Diante disso, a terceira turma determinou a restituição do equipamento de monitoração ao devedor fiduciário. E começou hoje o terceiro encontro de coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho. O evento é para alinhar as ações e, assim, melhorar e divulgar as práticas de conciliação. Quem tem as informações ao vivo lá no Tribunal Superior do Trabalho é a repórter Luana Carvalho. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. O encontro promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, reúne coordenadores de centros e núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho de todo o país. A programação inclui painéis sobre o uso de ferramentas digitais na conciliação, a estrutura dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os CEJUSCs, além do novo projeto de conciliação dos processos do TST. A abertura do encontro foi feita pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, que ressaltou que a troca de experiências é sempre bem-vinda e que os encontros ajudam a ampliar o conhecimento. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva, também participou da cerimônia de abertura. O ministro destacou que o encontro permite aprimorar ainda mais os serviços prestados pelos centros de conciliação. Os CEJUSCs hoje são um resgate da filosofia da Justiça do Trabalho, né? É o Estado muito próximo do cidadão e procurando encontrar soluções também muito rápidas e soluções justas. Por isso é que os nossos conciliadores são treinados para que haja uma negociação cooperativa com uma solução a melhor possível para ambas as partes. O encontro vai até amanhã, dia 21 de agosto. Volto com você, Rafaela. Obrigada, Luana. A cada 20 segundos, um brasileiro é vítima de golpes virtuais. É o que você vai ver a seguir. No estelionato, a pessoa acredita que vai ter uma vantagem ao repassar o recurso para o criminoso naquele ambiente cibernético. Já no crime de furto mediante fraude, a pessoa não sabe que o dinheiro, por exemplo, está saindo da sua conta. A Procuradoria-Geral da República pediu que seja rejeitado um recurso apresentado pela defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima para acompanhar os depoimentos de testemunhas na ação penal que ele responde pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O caso das malas de dinheiro com 51 milhões de reais. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a defesa de Gedel tenta atrasar o andamento do processo e tem o propósito de impedir a realização de audiências. A manifestação da PGR foi enviada aqui para o Supremo Tribunal Federal. Muita gente, quando pensa em adotar uma criança, logo imagina também a burocracia que vai ter e também as longas filas, não é mesmo? Então, hoje à tarde vai ser lançado o novo cadastro de adoção. E quem tem as informações ao vivo sobre esse novo sistema é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o novo sistema tem o objetivo de colocar a criança como sujeito principal pela busca de uma família. O novo Cadastro Nacional trouxe algumas ferramentas que vão otimizar a adoção. Uma delas é a busca inteligente, que vai fazer uma varredura diária ligando os perfis de crianças e pretendentes, informando ao juiz. O sistema também vai alertar no caso de demora de prazos processuais de crianças acolhidas. Todas as mudanças foram sugeridas por quem trabalha nas varas de infância de todo o país. Esse sistema já funciona em fase de teste nos estados do Espírito Santo, Rondônia e também Paraná. Na próxima semana será implantado no estado de São Paulo. E o próximo passo, depois do lançamento, será apresentar o novo cadastro para os presidentes dos tribunais de justiça de todo o país e também capacitar todos que estão envolvidos no processo de adoção. Voltamos ao estúdio. Há 10 anos entrou em vigor a Lei dos Recursos Repetitivos. A norma possibilitou ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a jurisprudência, aumentar a segurança jurídica e reduzir o congestionamento de processos. Um dos maiores desafios do Poder Judiciário é chegar rapidamente a todos, de forma igualitária, sem distinção financeira ou geográfica. A Lei dos Recursos Repetitivos veio para facilitar essa missão. Para que um recurso especial tramite como repetitivo, o tribunal de origem pode indicar o caso como representativo de controvérsia e cabe aos ministros do STJ decidirem pelo julgamento como repetitivo. Os próprios relatores também podem fazer essa indicação. Essas decisões servem de orientação para todos os casos com o mesmo tema em tramitação na Justiça. Recursos com tese contrária ao que foi decidido em recurso repetitivo são sumariamente rejeitados, e os que estão de acordo são providos. Letícia Calderaro afirma que a Lei dos Recursos Repetitivos está mudando o comportamento dos advogados. Antes eles podiam entrar com recurso sem se preocupar se o tribunal já havia julgado casos parecidos. Agora isso pode significar uma causa perdida. Um advogado, ao apresentar a pretensão do cliente, ele deve conhecer os julgados do tribunal. Porque se eu apresento uma pretensão que desde logo é contrária ao precedente, o juiz, desde a primeira instância, ele vai julgar a improcedência liminar, ou seja, um julgamento de improcedência da pretensão do meu cliente sem sequer citar o réu. Porque não é necessário, porque o que o juiz deve fazer é justamente aplicar o precedente àquela situação. No STJ, a tarefa de tornar públicas as decisões é do NUGEP, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Para informar os resultados dos julgados, os servidores mantêm contato permanente com os 27 tribunais estaduais e os 5 TRFs que formam as instâncias inferiores nos casos julgados pelo STJ. E essa decisão não pode ser conhecida somente no momento do julgamento. Desde o momento em que o STJ profere uma decisão de afetação, falando que vai julgar aquela matéria, os tribunais, juízes e toda a comunidade jurídica tem que ter ciência daquela decisão. A decisão de afetação, então, com a suspensão de processos, depois o julgamento de mérito dessa decisão também tem que ser amplamente divulgada. Para o presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Lei dos Recursos Repetitivos está criando uma nova área de atuação no direito. Hoje nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados, segundo dados oficiais da OAB. Os recursos repetitivos, eles permitem uma nova visualização da atividade do advogado. Então, de um lado, realmente exige um cuidado muito grande para evitar de ingressar com uma demanda quando já tem um recurso repetitivo. E, de outro lado, também o acompanhamento do repetitivo. Isso está criando um novo nicho para a advocacia.
Marca aí no seu relógio, 20 segundos. Esse é o tempo que um brasileiro cai num golpe e tem seus dados roubados pela internet. As fraudes são práticas antigas e que vão sendo aperfeiçoadas com o passar do tempo. Algumas acabam ficando bem conhecidas, mas mesmo assim, muita gente ainda cai por conta das falsas vantagens que são oferecidas. No início da internet, os e-mails falsos vinham com erros de português que acendia o alerta de um possível golpe. Mas a tecnologia avançou a tal ponto que um link de site pode ser facilmente clonado sem que ninguém desconfie. Eles se esmeram na criação dos sites, não é? Os sites são muito bem feitos. A Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, atriz que foi vítima de invasão de privacidade e recorreu à justiça, trouxe um avanço para punir criminosos cibernéticos. A lei tipifica os crimes cometidos no mundo virtual e determina a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem invadir a privacidade e cometer golpes pela internet. É difícil o sistema de investigação policial ligar todas essas pontas, porque exige informações que são muito fluidas, difíceis, e existe a necessidade de integrar com polícias de outros países, de outros estados. Giovanni sabe bem o estrago que faz quando não se tem cuidado de se checar as informações. Ele comprou uma moto pela internet com um valor bem abaixo do mercado e, com isso, acabou sendo vítima de estelionato. Ela me respondeu dizendo que trabalhava na Honda, mas que tinha sido demitido e tinha entrado no plano de demissão da Honda e que tinha sido contemplada com uma moto, mas que ela preferia receber em dinheiro. Não tenho esperança, né, de recuperar. A única coisa boa disso é que eu posso tirar é mesmo alertar outras pessoas para não estar caindo nesse tipo de coisa, né? Porque é o único bem que dá para me poder tirar e a própria lição de vida mesmo. Tenho esperança aí de novo, né? Tá sempre esperando aí, já daqui mais uns 2 anos eu consigo comprar outro. Segundo os especialistas, os criminosos usam armadilhas para confundir e atacar a vítima, explorando as fragilidades. O principal golpe é roubar os dados. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram mais de 1 bilhão de tentativas de fraudes em todo o país. A cada 20 segundos, um brasileiro é vítima desse tipo de golpe. Nos últimos anos, o crime virtual vem atraindo cada vez mais a organização criminosa por causa da fragilidade na investigação. No Distrito Federal, foi criada uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. O delegado explica que há diferença entre estelionato e golpe praticados na rede. No estelionato, a pessoa acredita que vai ter uma vantagem ao repassar o recurso para o criminoso naquele ambiente cibernético. Já no crime de furto mediante fraude, a pessoa não sabe que o dinheiro, por exemplo, está saindo da sua conta. O criminoso, ele através de programas de malwares, né, que obtém as senhas das pessoas, né, phishing principalmente, ele consegue a sua senha e vai lá no internet bank e saca na sua conta. No dia seguinte, o dinheiro não está lá. Então, diferente do estelionato, você não percebe que o seu recurso saiu do seu poder para o criminoso. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima semana para você. Boa tarde para você, até amanhã.